Todos sois participantes da graça comigo, Filipenses 1:7. Uma quarta perspectiva que eu apresento a vocês dessa participação na graça é a graça de poder anunciar o Evangelho. Na sequência do capítulo 1 de Filipenses, Paulo fala que alguns pregavam de fato a Cristo com sinceridade. E certamente entre esses estavam irmãos nossos filipenses. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz da graça de pregar o Evangelho. Da mesma forma, ele fala aos Efésios, quando ele diz, aqui no capítulo 3, verso 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aos Coríntios ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. Observem que Paulo considera a pregação do Evangelho uma graça de Deus, anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Os irmãos firmes na sua fé, os irmãos íntegros em sua fé, entre eles, irmãos filipenses, anunciavam o Evangelho. Paulo então estaria dizendo, meus irmãos, todos nós, vocês e eu, em lugares diferentes, em esferas diferentes, temos tido a graça de pregar o Evangelho. Deus nos tem conferido esta graça. Meus irmãos, pensem que privilégio temos de poder anunciar o Evangelho. E nós não estamos falando apenas de púlpito, não estamos falando apenas dos pregadores da igreja, como os pastores, que são responsáveis pelo ensino da igreja. Estamos falando de toda a igreja. Paulo pregava, como ele diz, em meio às suas algemas. Os irmãos de Filipos, em meio a tribulações e dificuldades. Em outras circunstâncias, Paulo pregou. Pregou no Areópago, pregava em sinagogas, pregava na cadeia, pregava nas praças. Ou seja, o fato não está nas circunstâncias. O fato está na honra que Deus nos concede de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Portanto, usemos deste privilégio, testemunhemos o Evangelho, anunciemos o Evangelho entendendo que sendo isso uma graça de Deus e rendamos graças a Deus porque Ele nos alcançou por este Evangelho que nós anunciamos, o Evangelho experimentado e vivenciado por todos nós. E podemos falar com a autoridade de alguém que foi alcançado e transformado pela graça. E alguém que Deus mesmo capacita, Deus mesmo nos envia a anunciar o Evangelho. Peçamos discernimento a Deus para aproveitar as ocasiões e as circunstâncias e anunciemos com integridade, com fidelidade, porque isto é graça, é maravilhosa graça. Que Deus nos abençoe. Amém.